Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui começando mais um episódio do GRTcast, o podcast da Benhoff que impulsiona os seus resultados na gestão de terceiros. Eu sou o Mi Rocha e aqui ao meu lado eu tenho hoje na condução desse episódio ninguém menos do que o Elon Torres. Elon, prazerzaço, cara. Seja bem-vindo. É muito bom ter você com a gente aqui, tá? Sensacional. Prazer todo meu estar aqui com você mais uma vez, né? Nesse projeto tão maravilhoso que é o GRTcast, cara. Obrigado aí pelo convite. Boa. Cara, e já começa aí falando pra gente o que é que a gente vai conversar hoje aqui. Sensacional, amigo. Hoje nós vamos falar, cara, de uma pauta que, assim, a galera acha que acabou, mas não. ESG na veia, vamos falar aqui sobre ESG na gestão de terceiros, cara, que é super importante e que a gente está desmistificando esse mercado aqui no Brasil. Perfeito, cara. Sensacional. E para falar com a gente, pessoal, a respeito desse tema, nós estamos recebendo aqui com muita honra, com muita alegria, Fábio. Fábio, que é um parceiro nosso, professor da GV. Fábio, muito prazer em ter você aqui. Muito obrigado também por ter topado esse papo. Cara, já fica à vontade aí para te apresentar, falar um pouquinho mais sobre você. E aí a gente vai desenrolando aqui a nossa conversa, tá bom? Tá bom. Obrigado Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer trazer uma pauta tão importante quanto o ESG. Tem suas polêmicas, a gente vai falar das polêmicas. A gente vai falar das suas polêmicas também, né? Eu sou professor da GV, eu dou as disciplinas e a área que eu atuo de pesquisa lá é na área de gestão de inovação, gestão de stakeholder e comunicação. E aí entra o ESG por meio da conversa com gestão de stakeholders. Sou consultor, tenho apoiado algumas empresas, sou parceiro da Benhoff. Lá a gente também tem apoiado nessas áreas de desenvolvimento. E também, mais recentemente, sou colunista da Você RH, né, onde eu falo sobre criatividade, comunicação e tecnologia. Lá. Olha aí, ainda acha tempo para falar com a gente. É muito bom, Fábio. Boa. Pessoal, e antes de a gente seguir nesse papo, eu já quero pedir a vocês para que sigam a gente, compartilhem esse conteúdo, tragam pessoas para cá que vocês entendem que faz sentido escutar tudo isso aqui que a gente está conversando, está trocando. É muito importante essa interação e, enfim, esse apoio de vocês, tá bom? Mas, Fábio, vamos para o que interessa, cara. E aí eu não poderia começar com uma pergunta diferente dessa. Cara, para você, o SG morreu? Sim ou não? Né? Ou como a gente brinca lá dentro da Benhoff, não se aplica. Não se aplica. Olha, para mim não morreu. Ele pode até mudar de nome, né? Mas os temas que o ESG traz, eles são inevitáveis. Então, hoje você não consegue imaginar uma empresa se posicionando contra a equidade salarial entre homens e mulheres, por exemplo. Perfeito. Você não consegue ver uma empresa se posicionando contra a questão ambiental. Fala, olha, eu vou tratar os meus resíduos de qualquer lugar e vou jogar em qualquer lugar, né? Eu sou a favor do trabalho escravo. Né? Então, não tem como. Então, assim, o que aconteceu, na minha opinião, é que talvez a agenda ESG foi altamente politizada por alguns segmentos. Isso criou um certo receio das empresas entrarem nisso, por posicionamento, às vezes, ideológico, por receio de envolver a empresa em política, né? E tivemos alguns passos atrás, né? Por isso que eu falo, de repente, até se mudar de nome, a coisa facilite a conversa, né? Eu, como profissional de comunicação, né, eu fico olhando, às vezes, isso ficou com uma marcação muito forte. Mas tem pautas que a sociedade adota que elas não somem, né? E o processo de inclusão social e defesa do meio ambiente é isso. Você olha para os direitos humanos, né? Sei lá, voto feminino foi... No Brasil, começou na década de 30, né, 1932. Dá para alguém chegar e falar hoje, não, mulher não vai votar mais. Perfeito. Né? Então, os avanços que teve do ponto de vista da defesa de alguns aspectos sociais e ambientais e de governança, corrupção nas empresas. Ah, não, para mim está ok corrupção corporativa. Não preciso ter governança sobre isso. Não dá para falar assim. São aspectos que, para além da questão de politicamente correto ou não, e se faz sentido ou não, também tem a ver com a própria continuidade da empresa, da organização, em casos até responder, porque qual a empresa que vai pegar os resíduos dela, descartar de qualquer forma, ela pode responder por esses atos. Exato. Perante a justiça, perante a sociedade. Então, talvez, Fábio, até a conversa que a gente estava tendo previamente, talvez um termo que possa
trazer mais a visão a respeito do ESG seja a própria sustentabilidade. Sim, né? sim. Nesse aspecto. E aí é aquela coisa, né? Porque a administração é cheio disso, né? De vez em quando aparece um bordão, ele vira a moda e o salvador da pátria daquele momento, né? E todo mundo fica falando disso. Agora, você pega um termo que nem sustentabilidade, e aí isso inclui sustentabilidade ambiental e financeira, né? Isso é uma coisa que existe desde a década de 70. Perfeito. Né? Então, teve outros nomes, agora o nome que está olhando... O que o ESG trouxe de diferente mesmo? É que ele não virou um tema, por exemplo, a questão ambiental não é um tema que fica só com a área de sustentabilidade. Então, vira uma coisa transversal. A social é uma coisa transversal. O G é uma coisa transversal. Então, isso ajudou a dar visibilidade do aspecto estratégico da questão da sustentabilidade. Né? Mas, se a sigla é o que está atrapalhando, cara, muda a sigla. Entendeu? Perfeito. Faz muito sentido, cara. Faz muito sentido. E até pegando gancho também, na nossa discussão prévia, a gente fala muito sobre o quanto os Estados Unidos, né, um país primeiro mundo, uma potência global, aí, liderança mundial, tem a respeito dessa pauta e toda a questão do próprio governo americano. Mas, olhando num cenário mais amplo, mundial mesmo, Fábio, você acredita que essa mesma visão ela é compartilhada em outros países, na Europa, enfim? Eu acho que os países têm, sim, diferentes approaches para a questão da sustentabilidade. É óbvio que a Europa ela tem uma tradição histórica muito mais forte, né? E ela tem, talvez, a legislação mais pesada em cima disso, mas ela está muito avançada em termos de legislação. Há debates se essa legislação, inclusive, está prejudicando os negócios em alguns aspectos. Esse é um debate que está sendo posto. Nossa, estou perdendo tanto tempo e investindo tanto em questões ambientais, sociais, será que isso não está tirando o meu foco na produtividade e tudo mais? Geração de receita, mas aí é uma discussão de pensar o ESG alinhado à estratégia. Aí é uma outra conversa. Né? E, de fato, nos Estados Unidos, embora não tenha uma legislação tão pesada quanto a europeia, eles têm sim sua legislação, tem standards dentro das agências, das bolsas de lá, né, que eles precisam cumprir. Né? A Standard & Poor's tem lá o seu índice de ESG interno. Né? Então, eu acho que tem variações sim, mas em todos esses lugares estão. E para além da legislação e standards, tem as próprias empresas, né, que se posicionam, é o que eu costumo dizer, né? Elas se posicionam a favor do ESG ou contra, a favor, vamos falar a favor primeiro, seja por pressão. Tem um investidor que está botando grana aqui e ele quer que eu entre nessa conversa. Seja por pressão da sociedade, não dá para eu falar que eu sou a favor da discriminação racial. Né? Seja por propósito. E, no fundo, às vezes é uma mistura disso tudo, dos três. Legal. Sabe? Eu acredito, eu estou sendo pressionado também pela sociedade, às vezes não é exatamente como eu concordo, mas eu preciso entrar nessa conversa. Né? Então, tem variações, sim, entre países, mas, regra geral, não é uma pauta que desapareceu. Acho que tem essa impressão muito forte, especialmente com a entrada do Trump, as big techs, né, que chamam muito a atenção, tudo que elas fazem viram... Elon Musk da vida. Mais valiosa. Viram uma confusão, né? Elas se deram um passo atrás, especialmente em diversidade e inclusão. Perfeito. Né? E ela está no direito dela, é um posicionamento dela. Só que ficou até feio, né? Porque quando está o Biden, eu sou a favor, quando está o Trump, eu sou contra. Se voltar um democrata, ela vai voltar a ser a favor. Como é que vai funcionar, né? Então você vê que não é uma coisa de estratégia, é mais gestão de stakeholders que ela está fazendo. Né? Ô, Fábio, aproveitando, você acha que a questão dos fundos de investimento, né? A gente estava falando um pouquinho dos bastidores antes, que é o BlackRock, por exemplo, que é um dos maiores lá, que tinha ali, estava acelerando esse ponto da questão do ESG, por ele ter pisado um pouquinho no freio, você acha que isso impactou as empresas? Impacta. Vamos lá. Primeiro, assim, o que é interessante lembrar, um dos principais atores que colocaram essa pauta na boca das empresas foi a BlackRock, com a carta do Larry Fink, ele solta as cartas dele anualmente aos executivos e tal. E aí, em 2020, pandemia,
né, ele solta uma, fala, cara, não tem jeito. E eu lembro da carta, né, não vou citar literalmente, mas eu lembro do conteúdo. Falando assim, olha, quem não assumir essa pauta, nós vamos nos posicionar contra no conselho. Né? Ele foi bem taxativo. Né? E aí, qual era o contexto? Pandemia, deu aquele wake-up call, né, tipo de humanidade, que você fala, cara, alguma coisa está fora da ordem. Né? A gente, como humanidade, não estamos caminhando para um lugar legal. Né? Que a gente precisa olhar e voltar atrás. Né? E aí ele solta aquilo. E aquilo influenciou muito. Né? E no ano seguinte ele soltou outra. E aí chegou num dado momento ele começou a sentir a pressão. São cartas dele, não lembro de qual ano, que ele fala assim que esse tema tem impactado a agenda de negócios mesmo, né? De produção das empresas. Né? Então precisava dar uma recalibrada. Não é abandonar, é recalibrar isso daí para olhar, cara, a gente precisa dar resultado, a gente é empresa, a gente é investidor, eu quero retorno, né? Então, eu acho que foi aquele movimento de ter esticado a corda de um lado e voltado, mas ele não vai voltar aqui para trás onde estava, né? Então, é normal isso, né? Isso acontece em outras áreas, por exemplo, IA. IA, de repente, todo mundo tem que adotar IA. Agora que a gente está começando a entender onde é que a gente consegue e fazer realmente o que dá para fazer com IA. E aí está diminuindo o hype. Né? Muito tem que falar sobre a bolha da IA. Exato. Que em qualquer momento aí pode estourar e tal. Faz sentido, né? Eu acho que você fala sobre recalibrar, eu penso muito sobre equilibrar. Sim. Talvez, né? Talvez a gente, antes, você falou da pandemia, a gente estava fazendo negócios de uma forma, o mundo estava fazendo negócios de uma forma que estava principalmente olhando para o negócio principal, resultado, faturamento, receita, e talvez desconsiderando ou colocando em 10º plano os impactos, e talvez para algumas pautas, algumas situações, a coisa tenha se invertido justamente, e o empresário e os investidores olham e dizem, cara, também eu não posso botar grana e só tá, né, plantando árvore ou Sim. qualquer coisa nesse sentido, né? Então, acho que o termo equilíbrio, acho que faz muito Sim. sentido. Mas, Fábio, para quem está ouvindo a gente e que certamente está por dentro desse debate, de tudo isso que a gente está falando, de certa forma, devem perceber isso na sua organização, como que a gente linka o ESG, sustentabilidade, seja o termo que a gente quiser dar aqui para ele, mas com a gestão de terceiros? Tá. Eu vou começar pelo estratégico para depois ir para o tático. Toda agenda ESG tem que estar ligada à estratégia. Perfeito. Então, por exemplo, o que é tema material, ou seja, aquilo que de fato toca a minha empresa, toca meus stakeholders, tem a ver com o meu negócio. Então, por exemplo, se eu sou um banco, qual que é um dos principais temas materiais para mim em termos de ESG? Privacidade. Perfeito. Né? Então, para o ESG sair do cantinho escondido na empresa para sentar na mesa da estratégia, ele precisa estar dialogando com a estratégia da empresa. Quais são os principais temas materiais para mim? Bom, isso é a primeira coisa. Então, você mapeia seus temas materiais. Então, você não vai sair fazendo ESG, pisando no acelerador em todas as pautas do mesmo jeito. Você vai ter temas que você vai pisar mais fundo, temas que você vai mais de boa e temas que você não vai nem tratar. Então, essa é a primeira coisa do ponto de vista estratégico. O que é tema material para a minha empresa? Uma vez que você mapeou a materialidade da sua empresa, aí sim, tá, se essa é a materialidade da minha empresa, o que eu preciso olhar na gestão de terceiros? Já tem N dados aí mostrando que de 50% já vi até 80% do risco ESG das empresas estão no supply chain, consequentemente também na gestão de terceiro. Caramba. Né? Por quê? Você pensa, né? Na sua empresa, você sabe, você tem acesso a todos os sistemas, você tem acesso aos contratos, você tem acesso, você sabe para onde está indo o resíduo, você sabe onde que você consegue melhorar a sua eficiência energética. Então, ali, dá problemas sérios ambientais, tem que ser acidente, tem que ser uma coisa braba, não é uma coisa que você perdeu o controle mesmo. Né? No supply chain, no terceiro, não. Ali não está sob controle da sua empresa. Né? E aí, por isso que tem o risco. Então, por isso que a gente vê. Teve problema de trabalho escravo com as vinícolas, teve problema de trabalho escravo lá com as áreas e tantas outras. No Lollapalooza teve. Né? O que é isso? Né?
está no terceiro, normalmente. Né? Perfeito. Então, você tem que olhar de maneira diferente, né, para o terceiro, e aí o que eu defendo é que seja uma jornada, porque do mesmo jeito que as empresas estão aprendendo, as grandes empresas ainda estão aprendendo a lidar com ESG, e a gente dá a cabeçada num monte de lugar para desenvolver essa agenda, uma empresa de pequeno, médio porte, ainda mais. Então, vão ter coisas que ela não sabe nem que existe. Um inventário de emissões de gás de efeito estufa. Ela não sabe nem por onde começar. Né? Então, a gente vai ter que olhar para... Eu acho que olhar para a gestão de terceiros e ESG é olhar para a jornada. Eu acho que tem um momento de auditoria, a gente pode falar sobre os processos, né? Mas o primeiro contato tem que ser essa visão de formação e desenvolvimento é aquela coisa de engajar o terceiro numa jornada e no seu propósito e nas suas regras para melhor oferecer o seu serviço, o seu produto. Perfeito. Né? Então, não dá para simplesmente estabelecer uma régua lá em cima e você não vai ter ninguém para te fornecer. Entendi. O dado que você falou foi 50%, Fábio? Eu já vi números de... Eu trabalho com 70%, mas aí hoje eu fui dar uma checada, se tinha pesquisa nova sobre isso, eu vi um número de 80%. Nossa. De uma grande consultoria. Ou seja, né? Se eu digo que faço e tenho práticas de sustentabilidade, ESG, dentro da minha organização, mas que não compreende os terceiros, eu faço menos da metade. Exato. É exatamente isso. E para pensar, os grandes BOs que deram aí de... Perfeito, eu estava lembrando disso, enquanto você falava. Sempre sobra pro terceiro. Terceirizada, quarteirizada. Não, se for entrar nessa conversa, tier 1, tier 2, aí... Mas, obviamente, que varia conforme o setor econômico. Então, sei lá, gente que trabalha com muito produtor rural vai ter um determinado risco, às vezes mais alto, ou, por exemplo, produção em áreas de estresse hídrico. Né? Que um banco não vai ter, entendeu? Um banco não vai ter terceirizado. Então, depende muito de setor econômico, né? Também esse risco, né? E aí, Fábio, vamos, né, pensando quem está nos ouvindo, nos assistindo. Entendi. Então, não existe gestão de terceiros completa sem essa pauta do ESG, sem esse tema, esse controle, entrar na conversa, na discussão. Cara, por onde começar? Como fazer isso? Como trazer esse tema para debate? Como estruturar algo para acompanhar os fornecedores? Primeiro, eu queria destacar assim, tem muita coisa que a gente já faz, as empresas já fazem, que tem a ver. Por exemplo, quando ela faz uma homologação de empresa, ela está fazendo boa parte do G. Legal. Né? Qual que é a diferença? É o quê, Fábio? É da governança. Então, a sigla é em inglês, né? Environmental, Social and Governance. Environmental é ambiental. Às vezes, algumas pessoas no Brasil chamam de ASG. Perfeito. Né? Ambiental, social e governança. Então, assim, muitas coisas de governança já estão sendo mapeadas e feitas. O que é curioso, mesmo esses dados, as empresas não usam, por exemplo, para o relatório de sustentabilidade que manda para os investidores para falar de como tem trabalhado a governança no eixo ESG. Então, não existe esse link, são conversas separadas, assim, né? Então, hoje, ela já podia estar reportando no seu relatório de sustentabilidade tudo que ela faz de gestão de terceiros só com a parte de homologação. Né? Tudo que ela faz sobre ESG, né, dentro, exato, inclusive da gestão de terceiros, ela faz e nem sabe que está fazendo. Exato, e nem sabe, não está registrando. E isso poderia, por exemplo, quem é CVM vai ter que começar a reportar pelo standard de IFRS, a partir de 2026, talvez atrase um pouquinho. Mas, cara, tem uma linha lá que é para falar de supply. Né? E aí, isso aí são dados que hoje as empresas que fazem uma boa gestão de risco na parte trabalhista, de saúde, que já podem reportar e vincular isso aos seus relatórios para a CVM. Então, isso é uma coisa. Agora, imaginando que está começando do zero. Perfeito. A primeira coisa é mapear o risco. Né? Então, como é que você faz mapear o risco? Hoje já tem como, né, você passar diferentes assessments usando diferentes standards. Eu quero usar a BNT PR 2030, né, que é um standard da BNT para ESG com nível de maturidade. Então, eu consigo passar isso, eu consigo pegar esses dados de um primeiro assessment, que seria um questionário, diferentes itens ESG lá,
que você cruze com riscos de certidões que ela já tem. Então, ele respondeu isso aqui. Vamos dar uma olhada na CND, vamos dar uma olhada na CNDT, vamos dar uma olhada lá, está na lista de trabalho escravos, que são coisas que já estão sendo feitas. Eu olho o que ele respondeu, eu tenho a visão do que essas certidões estão dizendo. Eu pego o KNAI desse cara e avalio o risco desse KNAI, um produtor rural é diferente de um chaveiro, né? Eu consigo ter uma visão para criar uma matriz e falar, cara, meu maior ou menor risco está dentro desse grupo de fornecedores. E aí sim, eu selecionar esses fornecedores para uma auditoria documental com base no checklist que faça sentido. Tem gente que precisa de licença ambiental, tem gente que não precisa, tem gente que precisa de plano de gestão de resíduos, tem gente que não precisa. E aí você faz. E podendo chegar no limite de ir para uma auditoria de campo, eu quero ver se o resíduo é de fato descartado no lugar certo, né? Eu contrato uma empresa, tá, mas essa empresa descarta no lugar certo? Não sei. Então, você pode ir para o... Esse ponto de auditoria de campo é legal, porque eu trabalhei em empresas que a gente realmente ia fazer auditoria de campo para a parte de ESG. Então, por exemplo, a gente tinha, pra você ter uma noção de uma história, a gente ia fazer uma corrida que tinha que fazer uma camisa, né? E aí tinha uma grande costureira, uma grande empresa lá que fazia costura, que ia fazer essa camisa. Então, a gente teve que receber a documentação e foi em campo para ver se as condições ali de onde era a costura estavam seguindo todos os padrões de ESG. Perfeito. Exato. E aí, esse funil, né, porque é um funil de auditoria, né, você tem que ter um assessment, que você cruze dados totalmente de maneira automatizada, né, certidões, um assessment, avaliação de risco KNAI, para pegar todo mundo, e aí tem os 7.000 fornecedores. Né? Tá, você vai pegar os 7.000, vai fazer essa primeira análise de 7.000. Então, daqui você vai ter uma pista, um cheiro, né, de, cara, quem que eu preciso selecionar para auditoria documental ESG, né? Em que as auditorias tradicionais, de trabalhista e tudo mais, é parte. Né? É só para olhar outros elementos. Então, tem muita coisa que já está fazendo. É juntar a conversa, né? Para depois ver a auditoria de campo, né? E isso é um efeito cascata, porque o que tem acontecido? Se você fornece, por exemplo, hoje para grandes empresas como a Suzano, Vivo, isso vira índice de qualificação do fornecedor. Perfeito. Então, se você é uma grande empresa que fornece para outra grande empresa, né, eles vão te perguntar o que você faz com seus terceiros e você mapeia o ESG dos seus terceiros. Né? Então, só compilando, primeiro passo seria esse assessment. Classificação de risco. Classificação do risco. Né? E aí, como você falou, inclusive tem empresas que usam essa classificação para trazer um número ali para um score, né? Para aquele índice, para aquele fornecedor. Depois daí, Fábio, o que é que vem? Porque até então a gente só descobriu mais problema. Se eu já tinha 10, agora eu estou com 100. Aí é partir para uma auditoria documental mesmo, com plano de ação. Perfeito. Né? Então, assim, a classificação de risco hoje, você já consegue indicar para o fornecedor o que ele precisa fazer para sair daquela situação. Né? Se ele estiver engajado e responder com seriedade, você fala, cara, olha, sobe isso aqui, sobe aquilo ali. Eu vou selecionar os de maior risco para auditar o plano de ação. Né? Então, olha, daqui a 6 meses, você assumiu tais compromissos comigo, eu quero ver se de fato você fez isso. Não é uma coisa que dá para fazer mensal, porque são temas normalmente mais complexos. Vai levar um tempo. Você possivelmente vai precisar de algum tipo de apoio de treinamento para o fornecedor. Né? Então, nunca só fazer o assessment, por isso que eu falo de jornada e de desenvolver o fornecedor. Então, você tem que vir também com um plano de desenvolvimento para esse fornecedor, para apoiá-lo precisa fazer uma política anticorrupção. Né? Como é que eu faço? Né? Tem templates? Às vezes você pode ter templates que ele pode usar, né? E oferecer isso. E aí você seleciona um grupo menor. E às vezes, o que eu costumo dizer é o seguinte, que não é só o de maior risco ESG. Às vezes é um fornecedor altamente estratégico para a operação, mas ele faz tudo muito bem de ESG. Você sabe que o cara é bom de ESG, mas é melhor você olhar, porque o dia que esse cara der
problema, como ele é muito estratégico, Perfeito. o BO vai ser grande. Exatamente. Né? Cuidado. Tem que ter esse cuidado. Então, não é o risco, ele tem que ser calculado não só pelo risco em si, ambiental, social, de governança, mas também em relação, relativamente à função estratégica que aquele fornecedor tem na sua operação. Né? Ô, Fábio, e falando de stakeholders no geral, qual que é a importância ali de, por exemplo, do player principal, do contratante ali, olhar e desenvolver o fornecedor? Porque aí também vai cair na parte do S ali, do social, né? Sim. Perfeito. Eu acho que é inevitável desenvolver, porque especialmente para grandes empresas, porque boa parte de pequena e média empresa, às vezes eles não têm familiaridade com o tema, não sabe por onde começar, ele vai cair naquilo. Cara, estão me cobrando mais coisa, mas eu não sei nem para onde, não sei ninguém do que eles estão me cobrando. Né? Então, se de fato é compromisso da empresa desenvolver o tema, a agenda ESG, ela vai ter que entrar com algum programa de apoio. Né? E, para além de treinamentos, eu acho que tem maneiras de estimular. Né? Eu, por exemplo, eu gosto muito da ideia de você publicar ranking entre os fornecedores de quem está com a melhor pontuação ESG. Que aí, na hora que o cara bate o olho, ele vê um concorrente dele ali, do pool de fornecedores. Uma premiação anual, né? Uma premiação. Algo nesse sentido. Ele se coça, né? Ele fala, cara, isso aqui é um tema que eu preciso olhar. Né? Então, eu acho que é inevitável, assim, você ter que dar... E o que é interessante? Essa formação, acho que tem formação, tem templates. Eu nunca fiz uma política de diversidade e inclusão, quero ter uma. Como é que eu faço? Disponibiliza um template para ele. Cara, e agora com a IA, Exato. Tá tudo na mão, né? Exato, e só adapta. Ele pega aquele template, dá as características. Dá para ter um agentezinho, né? Você fala assim, olha, quais são as características? Quais são as características da sua empresa? Tal, 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 tal e tal. Tá, então vai fazendo as perguntas e depois ela vai dar um draft do que pode ser a política de anticorrupção, de sustentabilidade, de investimento social corporativo, código de ética, e ele adapta para aquilo que ele precisa. De repente pode ser um agentezinho da própria empresa. Né? O Elon, o Fábio não falou muito, mas ele é o cara dos agentes. Aí, né? eu vou. Já vai sair daqui com a ideia de implementar. E acho que tem participação, né? Não, tá gravado. Mas é um produto simples e fácil, vocês sabem. Legal, né? legal. É uma coisa bem simples. Então, hoje é muito fácil apoiar essa área, né? Então, acho que tem... Excelente, cara. Tem que estar apaixonado pelo tema. Se você não está apaixonado, tem que entender que a pressão vai aumentar. Ou por legislação, ou pelas grandes empresas. Fábio, e para quem já está fazendo esse processo, já sabe da importância, de repente já tem até o mapeamento, qual que são, na sua visão, as principais dificuldades que essa galera tem enfrentado? Quais são as principais dores de quem já está fazendo esse processo junto aos fornecedores? O que é que você escuta por aí? Você conversa com o pessoal a respeito de atritos, barreiras, dificuldades? Olha, eu acho que o principal é engajamento, se não é mandatório. Então, eu tenho visto várias empresas entrando com a pauta, entrando com ações, mas tem dificuldade de engajar o fornecedor, uma vez que não seja mandatório. Né? Qual que é a minha opinião sobre o tema? Eu acho que uma primeira leva, você pode trabalhar educacionalmente, mas se aquilo é um tema crítico para você, que afeta a sua operação, em algum momento se torna mandatório. Então, por exemplo, é comum, né, a gente olhar algumas multinacionais trabalhando com empresas como a EcoVadis. Cara, ou você responde ou você não vende para a empresa. Nossa. Né? Ou você respondeu dentro da EcoVadis, subiu tudo bonitinho lá, documento, o que você vai fazer, ou simplesmente você não vai vender. É decisão da matriz. Né? Então, eu acho que tem, sim, o momento do aprendizado, porque no fundo é gestão de mudança, é change management, né? Junto aos fornecedores. Até a gente estava falando daquela questão de desenvolver, educar, mas, cara, pegando o exemplo da auditoria trabalhista, por exemplo, tem empreendedor, pequenas empresas ali, que a gente coloca uma pendência, o analista coloca uma pendência num cartão de ponto.
A empresa é obrigada, porque ela já tem mais de 20 funcionários, etc e tal. E o empresário diz assim, nossa, já estou prestando serviço e vocês ainda vêm com mais exigências. Mas não sabe ele que aquela exigência já está na lei. Então, assim, básico, na verdade é básico. Se ele não está cumprindo, ele está expondo a empresa dele a um risco e a contratante. Totalmente. Então, tem aspectos, por exemplo, aí do que a gente tem falado de ESG como um todo, que está muito nessa pegada. Sim. Por mais que Coisa pareça que é que você está fazendo uma atividade acessória, algo acessório, não. Tem total a ver com... E isso para o fornecedor, mas eu acho que é uma coisa que as contratantes podem estimular também, é criar mecanismos de que essa aderência à empresa, o fornecedor possa usar no seu marketing. Falar, cara, eu vendo para, sei lá, Suzano. Cara, é um diferencial. Perfeito. Totalmente. Entendeu? Você conseguir vender para Suzano, que é reconhecidamente uma empresa ligada ao tema da ESG, né? Cara, como é que a gente pode ajudar o fornecedor a usar isso como diferencial, né? Então, eu acho que e fazer o fornecedor entender isso, e ensinar ele a usar isso também como diferencial, porque é o que você falou, né? Eu falo, cara, você não está cumprindo a lei, entendeu? Entendeu? É mais difícil vender quando não cumpre a lei, entendeu? Né? Então, mas às vezes está indo além, né? Não é só a lei, mas é um posicionamento de marketing. Boas práticas. De boas práticas, né? Exato. Porque vira um círculo virtuoso, no fundo, né? Então, e fica mais fácil para vender para outros, né? A gente tem... uma vez eu conversando com o pessoal de cibersegurança da Berhoft, né? A gente responde lá 4 assessments de cibersegurança. Um assessment de cibersegurança a cada 4 dias, em média. Nossa. Só que, enche a paciência. Mas agora a gente já sabe, o pessoal, a equipe sabe responder. Perfeito. Então, ela consegue vender mais fácil, porque não dá tanta cabeçada para responder um assessment de cibersegurança, né? Então, a mesma coisa com o ESG. Ou seja, isso tem impacto até no fluxo de novos clientes. Exatamente. Perfeito. Então, se você souber responder e está treinado a responder e tem as informações organizadas para responder, o seu fluxo de vendas roda melhor, né? Então, ô Fábio, e sobre... Cara, a gente falou você falou de agente, aí me veio uma curiosidade aqui. ESG e IA, tem alguma... O que tem de ligação aí? O que tem de novidade que pode linkar esses dois temas? Olha, eu tive um papo lá na GV sexta passada com o Marcelo Juliano. Ele é o diretor da Crew AI, que é uma empresa de... Nossa, uma das... top. Hoje ela é líder de mercado. Então, a gente fez um encontro com ele lá. A gente está bolando algumas coisas lá na GV com eles. E ele me contou o seguinte, que mostrou as vários cases de uso. Só para você ter uma ideia, hoje, a Crew AI tem 460 milhões de agentes operando mensalmente em diferentes empresas do Brasil. 460 milhões. Então, onde eles são mais utilizados? É para automação de processos, é para compreensão de dados, né? Então, esses agentes, eles podem, desde monitorar via diferentes APIs, comportamento dos fornecedores, identificar padrões, gerar propostas e tudo mais, plugados no ERP, plugados em outros sistemas em que você monitora o seu terceiro. E aí, consequentemente, o que isso tem a ver com ESG? Ele pode estar olhando para questões trabalhistas, eu posso estar olhando para como os terceiros têm se comportado em relação à gestão de resíduos, e daí começar a tirar insights. Isso vai ser usado cada vez mais para documentação, tem sido muito usado para documentação, né? Analisar documento, ver se o documento está ok, soltar. Então, isso eu acho que é uma coisa que vai se democratizar, inclusive, essa coisa de ter agentes para olhar documentos. Isso aí vai ser cada vez mais trivial, né? E não um diferencial, né? Então, acho que tem essa parte de documentação, monitorar
comportamentos, né, eles são identificar risco. Né? Olha, cruza essa informação, tem documento tal, tem tal comportamento de gestão de contratos durante o fluxo de gestão do contrato. Quer dizer, esse cara aqui vai acender uma luzinha lá e vai falar, cara, entre em contato com ele, pode encontrar. E aí qual é o lance da orquestração de agentes? Você vai ter um agente que vai avisar do risco, vai mandar a informação para outro agente. Esses agentes podem estar usando LLMs diferentes. Esse aqui pode estar no Gemini, esse aqui pode estar no ChatGPT, o outro no DeepSeek. Vai falar, cara, então já gera uma comunicação para esse agente cobrando e envia um e-mail. Perfeito. Entendeu? Então, tudo automatizado. Então, nos fatores de risco ESG, possivelmente entendo que vai para algum lugar assim. Depois pega as informações, já gera todas as informações para o meu relatório de sustentabilidade. Sensacional. Entendeu? Sensacional. Então, Isso até para predição é legal, porque e aí trabalhando com correlações, será que tal empresa ou as empresas que de repente em tal aspecto do S, do G, né, do E, o que for, que não cumpre ali ou que não tem atenção para aquele aspecto, está suscetível ou mais suscetível a não cumprir outros pontos, né? Fazer essa relação e sinalizar, acho que isso é muito bacana. Fábio, a gente falou sobre vários aspectos aqui e o último que a gente tinha comentado foi sobre dificuldades das empresas, você citou a questão de engajamento, né? Outros pontos também. Cara, e quando a gente fala sobre soluções no mercado para atender a essas dores, para apoiar as grandes empresas, até as empresas médias aí a fazer de fato uma gestão ESG. O que é que você vê de soluções disponíveis no mercado? O que é que você entende hoje de como o mercado tem se preparado para essa demanda? Olha, eu vejo que tem algumas soluções que elas fazem o assessment pad documento. Tem poucas soluções que estão ajudando ao fornecedor a se desenvolver e você monitorar esse desenvolvimento. Né? Então, então, você pega a EcoVadis mesmo. Né? Então, você coloca lá, mas tem pouco apoio, né? De acompanhar e apoiar o fornecedor no desenvolvimento dele. Né? A conversa e a parceria que a gente tem feito com a Berhoft é justamente nesse sentido. Olha, tudo bem, eu vou mapear o risco, né? Mas eu vou gerar o plano de ação. Eu consigo gerar plano de ação para 7 mil fornecedores de uma vez só? Consigo. Né? Então, a gente já tem padrões lá na solução que está sendo desenvolvida para gerar o plano de ação. Tá, agora quais deles eu vou acompanhar? Consigo acompanhar? Então, vou selecionar lá de 7 mil, vou pegar 700 para acompanhar e auditar documentalmente de 6 em 6 meses, conforme o plano de ação que o sistema já gerou para ele, apoiando. Eu pego isso daí, poxa, mas eles não entendem disso que vocês estão falando. Eu consigo ter um treinamento apoiando eles? Sim, eu consigo estar na solução já o treinamento para desenvolver esses fornecedores, para eles terem como resolver as questões dele. Então, em termos de processo, você tem coisas semelhantes para mapear risco, mas pouca gente entregando uma solução que também desenvolve o plano de ação e acompanha o plano de ação, inclusive apoiado por treinamento. Né? Legal, até porque de fato não é fácil, mas talvez seja a parte mais fácil acolher as informações, fazer um assessment, entender quais são os desafios. Mas a parte mais difícil e que é a parte transformadora é justamente acompanhar essa mitigação, essa melhoria. Isso é a gestão. Exato, é a gestão. Então, a gente está falando sobre, existem ferramentas ou várias ferramentas disponíveis no mercado que apoiam muito na etapa de identificar os problemas, saber o que está rolando, mas quando a gente vem para a parte que realmente gera a transformação, né, o grande resultado, isso aí acaba ficando mais descoberto. Porque é tipicamente gestão de mudança, né? Porque gestão de mudança, quais são as fases? Primeiro, assim, aquela coisa. Por exemplo, eu fumo, mas eu não sabia que fazia mal. Perfeito. Então, primeiro você precisa sensibilizar aquela pessoa, por isso que é uma jornada, que, olha, fumar faz mal. Aí ela sacou que fumar faz mal. Tá, eu fumo, eu sei que faz mal, mas eu não estou muito afim de mudar ainda. Aí você tem que gerar o desejo de mudar. Fala, cara, muda, se você mudar, vai melhorar isso, vai melhorar aquilo outro, você vai ser uma pessoa
mais saudável e tudo mais, vai diminuir risco de doenças futuras e tudo mais. Pô, Se não mudar, talvez você não veja seus filhos se exato, formando. você gera o desejo. Boa, Exato. boa. Então, aí gerou o desejo, tá. Então, eu sei que faz mal, agora eu já tenho desejo de mudar. Às vezes ela não sabe como mudar. Mas o que eu faço? Se eu largar o cigarro aqui, eu passo mal. Tá, mas você tem tal remédio, você tem tais técnicas, pode ter um acompanhamento terapêutico, pode... Pô, então você está dando para ela o como. Ah, beleza, então eu estou conseguindo mudar. Agora eu já sei como mudar. Só que ela precisa botar aquilo em prática. Excelente. Né? Como é que eu acompanho essa prática depois? Como é que eu apoio essa prática depois? Porque às vezes ela tem a teoria, mas na hora de aplicar, pô, a encrenca é maior do que eu pensava. Como é que eu apoio? Então, toda a gestão de mudança numa empresa, ela passa por essas frases de sensibilização, desejo de mudança, aprender como mudar, começar a mudar e reforço da mudança. Então, para a gestão de terceiros, não é difícil. Não é diferente, perdão, é difícil. Não é diferente. Né? Então, é sensibilizar, gerar o desejo, dizer como tem que fazer, apoiar a mudança. Né? Então, acho que é um processo muito parecido. Assim, eu acho é muito relacionado. Cara, muito bacana. Acho que a gente teria papo aqui para falar por tempos e tempos, né? Estamos chegando ao fim, Fábio, próximo do fim aqui no nosso bate-papo. E a gente costuma sempre pedir para que as pessoas que participam aqui conosco, elas tragam uma dica de um livro, curso, ou algo que elas tenham vivenciado, que pode ser também experimentado por outras pessoas, que pode agregar para a vida, para a carreira. Enfim, o que é que você pode trazer aqui nesse sentido? Acho que é difícil eu falar de curso trabalhando na GV, né? Boa! Eu vou ter que falar da GV. Olha, venham para a GV se quiser conhecer o mestrado, conhecer os nossos cursos, tem coisas muito legais, um povo muito bacana. Mas de livro, cara, eu gosto muito de um livro, que é um dos livros mais marcantes para mim, assim, que é do Erasmo de Roterdã, que se chama Elogio da Loucura. Quem foi Erasmo de Roterdã? Era um teólogo, filósofo contemporâneo do Martinho Lutero, né? E eles tinham visões sobre a relação com Deus, o papel da humanidade, complementares, né? O Lutero ele era mais formal, metódico e tudo mais, e o Erasmo de Roterdã mostrava a beleza de alguns aspectos da falha humana para desenvolver o sonho, para desenvolver a criatividade, para você assumir mais riscos, né? E eles se complementam de alguma maneira, né? E ele se apresenta como a loucura, né? Ele é como se fosse a loucura diante de uma audiência, falando por que ele é importante para o mundo, né? E se você for pensar, esses sonhos de utópicos é loucura. Perfeito. Né? Se você sonhar com uma coisa muito melhor do que a gente tem hoje, tem gente que vai achar que você é louco. Né? Então, é um livro que eu acho bacana. Então, eu recomendo Elogio da Loucura, um livro do século XVI, de um contemporâneo do Lutero. Cara, e tem uma sessãozinha a mais aqui no nosso podcast que a gente não prepara a pessoa Vê lá, chega. Tô com medo. Mas são perguntas rápidas, tá, Fábio? Então vamos lá. Bola. Bate bola, a gente vai perguntar, você responde aí o que vier na lata, sem pudor, sem censura. Qual competência desenvolver pensando nos próximos anos? Eu falaria duas, pensamento analítico e criatividade. Boa, cara, boa. Um grande aprendizado na vida. Aprenda com seus erros. Boa. E complete a frase. Toda empresa que quer impulsionar seus resultados na gestão de terceiros precisa... saber engajar com seus stakeholders, porque ali você aprende o que precisa ser feito. Olha aí, que bacana isso aí. Gente, esse aí é o Fábio, né, trazendo aqui pra gente um pouco mais do universo que é esse tema ESG, ainda assim muito vivo, presente nas companhias e estratégico. Né? Fábio, queria agradecer a você por ter compartilhado com a gente todo o seu conhecimento, a sua visão também de futuro sobre esse tema que é tão importante para as organizações e para toda a cadeia de suprimentos. E aí eu queria passar já a bola para você, para que você possa trazer suas considerações. Bom, primeiro agradecer, Almir, pelo convite, Erlon. Eu adoro esse tipo de papo, adoro esse formato de conversa. Eu acho que ajuda muito, melhor que ficar fazendo apresentação de slides e tudo Legal. mais. Sensacional. E eu acho que eu reforçar o que eu disse. Essas conquistas, esses avanços sociais, ambientais e de governança nas empresas, eles continuam
avançando. Eles podem ter um retrocesso aqui, um retrocesso ali, mas é uma pauta que não some, né? E, para mim, é estratégico para qualquer empresa. Bacana, cara. Como é que o pessoal pode te encontrar, Fábio? LinkedIn, Instagram? LinkedIn, o nome é meio difícil, é Fábio.Josgrilberg. Se você jogar no Google Fábio Josgrilberg, aparece Instagram, LinkedIn, site da GV com Aparece o e-mail. primeiro, assim. Legal. É, A gente o deixa aqui primeiro. anotado, produção. É. Bota aqui, é Põe mais no fácil. GC aí alguma coisa e vai, segue o baile. Cara, excelente. Muito obrigado, tá, Obrigado a Fábio? vocês. Pessoal, e para vocês que acompanharam a gente até aqui, fica aqui o nosso muito obrigado pela audiência, pela participação, pela interação. Não esqueçam de avaliar o nosso podcast, de nos seguir, compartilhar esse material, é muito importante para que outras pessoas também sejam impactadas assim como você. Se está fazendo sentido para você, por que não também colocar isso, levar para outras pessoas? Meu nome é Almi Rocha, me despeço aqui. Vocês podem se encontrar comigo, né, e se conectar comigo a partir do Instagram Almi Rocha Filho e também no LinkedIn como Almi Rocha Filho. E aí, Elon, fala aí também. Boa! Só mais uma vez falando que tô super grato de estar aqui com você mais Bacana, uma vez, cara. cara, desse projeto maravilhoso. Quer me encontrar? LinkedIn, vai lá, Erlon Torres também é facinho de achar. Vai estar lá, Erlon Torres Soares, então é isso aí, cara. Boa. Então é isso, pessoal. Para mais conteúdo, sigam a gente também no Instagram, na GRT, no YouTube. Tem muito canal, tem muita coisa bacana e conteúdo interessante para vocês. Um abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau.